Você acredita que só de entrar em um jardim é possível viajar por vários países, séculos e até mesmo diferentes estados de espírito? Os 10 jardins a seguir não são apenas bonitos, mas também impressionam pela sua escala, história e pela forma como o ser humano transformou a natureza em arte de viver. Há jardins em palácios reais, outros que surgiram em terrenos vulcânicos ou em montanhas altas, com um clima fresco e raro. Cada nome esconde uma história que fará você exclamar: por que eu não descobri este lugar antes? Se você está curioso para explorar todos esses paraísos verdes reais ao redor do mundo, não se esqueça de curtir, comentar qual jardim você mais gostou e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos incríveis. Em primeiro lugar, os Jardins de Mughal, Nova Delhi, Índia. Os Jardins de Mughal são onde a geometria, a água e a simetria se unem para criar uma obra-prima verde bem no complexo presidencial da Índia. Projetado no início do século XX, no estilo clássico Mughal persa, o jardim divide o espaço com eixos retos e degraus claros, mostrando uma organização quase inacreditável. Os canais de água centrais, com fontes que refletem tulipas, rosas e flores da estação, tornam a paisagem solene e grandiosa, como uma cerimônia real. Durante o ano todo, dezenas de espécies de flores se sucedem, uma após a outra, garantindo que o jardim nunca fique sem flores. Em especial, o Festival da Primavera é a rara ocasião em que o público pode visitar, e todos correm para tirar fotos. Os Jardins de Mughal são considerados um símbolo do equilíbrio perfeito entre arquitetura, água e vegetação, merecendo seu lugar entre os jardins mais importantes da Índia. Em segundo lugar, Isola Bella, Itália. Situada no pitoresco Lago Maggiore, Isola Bella parece um sonho construído de pedra e flores. Não é apenas um jardim, mas um sistema de jardins em terraços que cercam o luxuoso palácio da família Borromeo. Os terraços se elevam sobre o lago, decorados com balaustradas elegantes, esculturas, fontes e uma infinidade de flores vibrantes, exalando nobreza por todos os lados. Laranjeiras, limoeiros, camélias, rododendros e topiarias raras criam a sensação de um oásis sulista no coração da Europa. Pavões passeiam tranquilamente, tornando-se, sem querer, os relações públicas do jardim. Isola Bella é famosa pelo seu caráter teatral e simetria rigorosa. Cada ângulo é meticulosamente planejado. De lá, com a vista do lago e dos Alpes, você entenderá por que este lugar é considerado uma obra-prima barroca da Europa. A Vila Carlota parece um filme clássico do século XIX, recriado com plantas e flores. O jardim se estende em terraços que descem suavemente até o Lago de Como, calmo como um espelho, revelando uma paisagem montanhosa tão bonita que dá vontade de ficar admirando para sempre. O espaço aqui é dividido em várias áreas distintas. Um parque paisagístico romântico, uma vasta coleção botânica e cantos no estilo clássico de uma vila italiana. A Vila Carlota é especialmente famosa na primavera, quando as azaleias e rododendros explodem em tons de rosa, vermelho e roxo, como fogos de artifício na encosta da colina. Além disso, há palmeiras, magnólias, cedros e muitas espécies exóticas de plantas de todo o mundo. Este é um lugar onde arquitetura, arte e paisagem se misturam perfeitamente, ideal para passeios lentos e para apreciar a vista, esquecendo-se do tempo. Chashma Shahi é um testamento claro do gosto estético refinado dos antigos imperadores Mughal. O jardim foi construído como um refúgio particular no Vale da Caxemira, com um layout em terraços que descem suavemente da encosta da montanha até o Lago Dal. O pavilhão, os canais de água, as fontes e os espelhos d'água são habilmente conectados, criando uma sensação de harmonia e simetria que é imediatamente agradável aos olhos. A água desempenha um papel central, refrescando o ar e acentuando as linhas do design. Ao longo dos caminhos, há plátanos, ciprestes, arbustos floridos e plantas ornamentais, proporcionando sombra e uma sensação de isolamento.
Na primavera e no verão, o aroma das flores e o verde exuberante preenchem o ambiente, com o cenário majestoso das montanhas ao fundo. Chashma Shahi é considerado um símbolo da refinada cultura de jardins da Caxemira, atraindo turistas, historiadores e amantes da natureza de todo o mundo. Os jardins de Mirabel são um exemplo clássico da simetria barroca, impecáveis. Localizado no centro de Salzburgo, o jardim é disposto ao redor do Palácio Mirabel, com canteiros de flores geométricos, esculturas elegantes, fontes e cercas vivas aparadas tão perfeitamente que parecem ter acabado de sair de um spa. Tudo isso cria eixos visuais claros e uma sensação de ordem extremamente agradável. O maior trunfo de Mirabel é a vista direta para a fortaleza de Hohensalzburg, um ângulo de foto lendário que todo turista deseja capturar. O jardim é lindo o ano todo. Na primavera e no verão, flores vibrantes. No outono, folhas douradas românticas. E no inverno, paz e tranquilidade. Os jardins de Mirabel são amados pela harmonia entre a arquitetura imponente, a vegetação exuberante e o espaço urbano aberto, tornando-se um lugar ideal para passear, relaxar e recarregar as energias no coração de Salzburgo. Situado suavemente na encosta de Berkeley, o Jardim Botânico da Universidade da Califórnia é como uma sala de aula ao ar livre, verde, limpa e tranquila. O jardim é dividido em várias seções temáticas, cada uma representando a flora de uma região do mundo, desde plantas nativas da Califórnia e da América do Norte, até espécies tropicais da Ásia e América do Sul. Caminhar por aqui dá a sensação de viajar pelo mundo, mas sem precisar de visto. Muitas espécies raras e ameaçadas são cultivadas em condições que se assemelham ao seu ambiente natural, servindo para a pesquisa científica. Os caminhos sinuosos seguem o terreno montanhoso, revelando vistas deslumbrantes da Baía de São Francisco. A atmosfera tranquila faz com que todos diminuam o ritmo automaticamente. Este é um lugar onde natureza, ciência e educação convivem em harmonia, perfeito para quem quer aprender e, ao mesmo tempo, relaxar a mente. Número 7. O Jardim Botânico de Dunedin, na Nova Zelândia, é a prova viva de que, quanto mais você explora, mais você se encanta. Este é o jardim botânico mais antigo da Nova Zelândia e está dividido em duas seções bem distintas. A parte de baixo, toda arrumadinha, com canteiros de flores, estufas e gramados impecáveis, e a parte de cima, que vai se transformando em floresta natural, dando a sensação de que você está saindo de um parque e entrando numa mata de verdade. O jardim tem uma coleção riquíssima de árvores exóticas, roseiras, plantas medicinais e um montão de espécies nativas raras. Em especial, a área de plantas endêmicas da Nova Zelândia e os viveiros de pássaros são um show à parte e sempre atraem muitos visitantes. Os caminhos são bem cuidados, mas sem forçar a barra, se misturando de forma orgânica com a natureza selvagem. A entrada é gratuita, o ambiente é tranquilo. Dunedin é realmente um lugar perfeito para passear, relaxar e aprender um pouco mais sobre o mundo das plantas. Número 8. O Jardim Botânico de Norfolk, na Virgínia. E EWA é tipo um parque natural gigante e super bem cuidado, até a última folhinha. Perto da cidade de Norfolk, este jardim tem várias áreas temáticas. Um roseiral vibrante, um jardim aquático com lagos e canais, e exposições de plantas nativas da região. O mais legal é que dá para passear de barco pelos canais, admirando os nenúfares, as plantas da margem e observando os pássaros. É um relaxamento que parece até férias. Na primavera e no verão, o jardim explode em cores e aromas com as floradas sazonais. A mistura de caminhos arrumadinhos com áreas mais naturais cria uma atmosfera super agradável. Norfolk é o lugar ideal para famílias, amantes de plantas e para quem quer fugir da cidade sem ir muito longe. Número 9. Os Royal Botanic Gardens Melbourne
são o pulmão verde gigante e impressionante da cidade. O jardim é enorme, com um lago lindo, gramados perfeitos, caminhos sombreados por árvores e coleções de plantas especializadas de todos os cantos do mundo. Por aqui você encontra eucaliptos altíssimos, avenidas de palmeiras, plantas tropicais raras e até espécies australianas que aguentam a seca. O jardim se dedica à conservação da flora nativa, à pesquisa científica e à educação da comunidade. Um ponto super positivo é a vista maravilhosa do horizonte de Melbourne, onde a cidade e a natureza se encontram em perfeita harmonia. A maior parte do parque tem entrada gratuita, o que o torna um espaço público ideal para caminhadas, piqueniques e relaxamento. Este não é só um jardim botânico, é o orgulho verde de Melbourne. Número 10. O Jardim Botânico de Mount Tomah tem uma personalidade única por causa da sua altitude e do clima fresco, algo raro na Austrália. Situado no planalto das Blue Mountains, perto de Sydney, este jardim permite o cultivo de espécies que dificilmente sobreviveriam em outras partes do país. O layout do jardim inclui gramados abertos, lagos e vistas amplas para as florestas de eucalipto e vales profundos, fazendo você se sentir como se estivesse na Europa. Na primavera, magnólias e camélias perfumam o ar. No outono, as folhas das árvores mudam para cores vibrantes, uma cena incomum para a Austrália. O jardim desempenha um papel crucial na conservação de plantas raras e exóticas. Mount Tomah atrai pela sua transição sazonal única, onde natureza, design e ciência se unem para criar uma experiência que é ao mesmo tempo linda e enriquecedora. Quando se fala em terras que o ser humano ainda não conseguiu explorar completamente, a floresta amazônica certamente está entre as primeiras da lista, se não for a número 1. Mesmo após décadas de destruição e exploração, a Amazônia ainda mantém um véu de mistério gigantesco, onde a natureza selvagem e a vida primordial continuam reinando com força impressionante. Espalhada por vários países da América do Sul, essa floresta é o pulmão verde do planeta e o lar de milhões de espécies, muitas das quais ainda desconhecidas pela ciência. A densa vegetação, o terreno complexo e os inúmeros perigos ocultos fazem da Amazônia um mundo à parte, onde o ser humano dificilmente pisa, sem sentir ao mesmo tempo fascínio e medo. Escondidas sob a copa escura das árvores e entre os rios sinuosos, vivem criaturas gigantes, estranhas e assustadoras, verdadeiros monstros da natureza, dotados de força e mistério que ultrapassam a imaginação humana. E agora, vamos conhecer os 20 maiores monstros já descobertos na Amazônia. Seres que despertam tanto o medo quanto o fascínio diante da grandiosidade do mundo selvagem. 20. Sucuri verde gigante, também conhecida como Green Anaconda. Se há uma criatura digna de abrir a lista dos monstros da Amazônia, é sem dúvida a sucuri verde gigante, símbolo de poder, silêncio mortal e um medo ancestral que habita a mente humana. Até mesmo Indiana Jones temia essa serpente. Imagine então o que sentiria uma pessoa comum. A sucuri verde não é apenas a maior cobra da América do Sul, mas também o réptil mais pesado do planeta. Um exemplar adulto pode ultrapassar 7 metros de comprimento e pesar até 277 quilos. Um colosso de músculos deslizando silenciosamente pelos pântanos da Amazônia. O mais impressionante é que a maioria dos indivíduos desse tamanho foi capturada, o que significa que, nas profundezas da selva, podem existir sucuris ainda maiores, escondidas nas águas turvas à espera de presas. Como predadora de topo, a sucuri não tem inimigos naturais. Qualquer criatura que entre em seu alcance, sejam jacarés, queixadas, veados ou até onças, pode virar refeição. Ela envolve a presa com o corpo, apertando até sufocar, e depois desloca o maxilar para engolir tudo de uma vez. Após isso, pode passar semanas ou até meses digerindo o alimento.
Ver uma sucuri com o abdômen inchado boiando lentamente na água é testemunhar a força e a brutalidade da natureza. Pior ainda, elas caçam tanto em terra quanto na água, e até sobem em árvores, o que torna nenhum lugar realmente seguro. A boa notícia é que raramente atacam humanos, a menos que sejam provocadas. Ou seja, se você tiver a sorte ou o azar de encontrar uma sucuri na selva, mantenha distância e deixe o gigante silencioso seguir seu caminho. O arapaíma, conhecido como o maior peixe de água doce do mundo, pode atingir 3 metros de comprimento e pesar centenas de quilos. A expressão "um peixe enorme" parece ter sido criada especialmente para ele. Mas olha, o tamanho não é sua característica mais impressionante. O corpo do arapaíma é coberto por uma armadura natural. Escamas externas endurecidas por minerais e camadas internas de colágeno entrelaçado, o que o torna simultaneamente resistente e flexível. Curiosamente, mesmo vivendo em água doce, o arapaíma não consegue respirar debaixo d'água como outros peixes. Ele precisa subir à superfície regularmente para inspirar ar, graças a um órgão respiratório especializado que evoluiu ao longo de milhões de anos. Por isso, se você ouvir um som de puff na superfície de um rio amazônico, é provável que seja um arapaíma vindo respirar. Com sua aparência imponente, escamas de aço e comportamento singular, o arapaíma é um verdadeiro gigante gentil da Amazônia, tão fascinante quanto temível. Entre tantas criaturas ferozes da Amazônia, a ariranha é uma exceção comovente. Ela não é realmente um monstro, mas o medo e a ganância humanos a transformaram em vítima. Essas lontras podem atingir 1,80 m de comprimento, sendo as maiores do mundo. Vivem em grupos familiares muito unidos e têm comportamento sociável e inteligente. Infelizmente, essa docilidade não as protegeu da crueldade humana. Primeiro, foram caçadas por serem consideradas pragas. Depois, por causa de sua valiosa pele, foram quase exterminadas. Hoje, restam menos de 5.000 indivíduos no mundo, e a espécie está em perigo de extinção. Um triste lembrete de como a ganância humana pode destruir uma criatura inocente. Se não mudarmos nossa relação com a natureza, a tragédia da ariranha pode ser apenas o começo de algo muito pior. Não é surpresa que, entre as sombras da floresta amazônica, viva um grande felino, a onça-pintada, o único felino realmente grande das Américas. Ao contrário da onça parda, ou puma, a onça-pintada é muito mais robusta e poderosa. Ela é o terceiro maior felino do mundo, ficando atrás apenas do leão e do tigre, e possui a mordida mais forte de toda a família dos felinos. Diferente dos leões, que vivem em grupos, ou dos tigres, que são territoriais, a onça é uma caçadora solitária e furtiva. E o mais curioso é que ela adora a água. Nadadora exímia, caça peixes, tartarugas e até jacarés caimãs jovens. No topo da cadeia alimentar amazônica, a onça é a personificação da força e do silêncio mortal. Um único golpe certeiro pode atravessar o crânio ou o casco da presa. Se você encontrá-la na selva, o melhor é não desafiá-la. Ela é a verdadeira rainha predadora da Amazônia. Enquanto a maioria das aves da Amazônia encanta pela beleza e pelas cores, a águia-arpia impressiona pela majestade e pelo poder. É uma das maiores águias do mundo e a caçadora suprema dos céus amazônicos. Com uma envergadura imensa e garras do tamanho de uma mão humana, ela mergulha das alturas em velocidade assustadora, capturando presas antes mesmo que percebam o perigo. Suas garras geram uma pressão capaz de quebrar ossos instantaneamente. A harpia pode viver até 35 anos, mantendo-se como uma força constante e temida na floresta. Embora raramente ataque humanos, o simples encontro com uma dessas aves no meio da selva é uma experiência de arrepiar. Com um olhar penetrante,
Postura imponente e força devastadora, a águia-arpia é com justiça chamada de Rainha dos Céus da Amazônia, um símbolo da beleza e da ferocidade da natureza selvagem. Pode parecer estranho ver o peixe-boi amazônico numa lista de criaturas temíveis. Ele não é agressivo nem perigoso, mas seu tamanho colossal e sua triste história o tornam inesquecível. Esse mamífero aquático habita as águas calmas da bacia amazônica, espalhando-se por Colômbia, Equador, Peru e Brasil. Vive em lagos, pântanos e canais repletos de plantas aquáticas, seu alimento preferido. Com temperamento pacífico e movimentos lentos, é justamente o símbolo do gigante gentil dos rios. Infelizmente, essa docilidade o tornou presa fácil para os humanos, que o caçam há séculos por sua carne, couro e gordura. Hoje, é difícil saber quantos ainda existem, pois se escondem nas florestas alagadas e vivem em constante migração. A história do peixe-boi da Amazônia é um alerta doloroso sobre as consequências da ganância humana. Mesmo uma criatura inofensiva e pacífica pode desaparecer para sempre se não aprendermos a respeitar o equilíbrio da natureza. Para as pequenas formigas, o tamanduá-bandeira é o pior pesadelo possível. Mas para os humanos, será que ele é realmente assustador? A resposta depende de como você define monstro. Esse animal se destaca pelo tamanho impressionante. Pode ser tão grande quanto um Golden Retriever adulto. Com seu andar lento, focinho comprido e pelagem densa, ele tem uma aparência ao mesmo tempo estranha e fascinante nas florestas da América do Sul. O que mais surpreende os cientistas é o olfato extraordinário do tamanduá, cerca de 40 vezes mais apurado que o dos humanos. Graças a isso, ele consegue localizar com precisão ninhos de formigas e cupins escondidos sob o solo, usando sua língua fina, longa e pegajosa para capturar milhares de insetos em poucos minutos. Porém, apesar dessa arma natural, o tamanduá-bandeira pode ser mordido facilmente. Por isso, ele é muito estratégico. Fica apenas cerca de 1 minuto em cada ninho, aproveitando o elemento surpresa para se alimentar antes de ir embora. Longe de ser agressivo ou perigoso, o tamanduá-bandeira é uma prova viva da adaptação perfeita da natureza. Uma criatura estranha, mas incrivelmente fascinante. Entre os monstros dos rios mais incríveis e assustadores, a enguia elétrica ocupa um lugar de destaque. Um ser com um poder que poucos no mundo animal possuem. Como o próprio nome indica, seu corpo contém órgãos especiais capazes de gerar descargas elétricas de até 650 volts, e em alguns casos, até 800 volts, mais fortes do que a corrente elétrica de uma tomada doméstica. Mas será que esse choque pode matar uma pessoa? Depende da situação. Na verdade, a enguia elétrica nem é uma enguia de verdade. Pertence à família dos peixes-faca. Ela usa a água como condutor natural para paralisar ou matar suas presas, facilitando a caça. Felizmente, raramente ataca humanos, a não ser quando se sente ameaçada. Embora a descarga possa causar tontura, paralisia temporária ou até desmaio, especialmente se a vítima estiver na água, casos fatais são extremamente raros. Um ser tão perigoso quanto fascinante, a enguia elétrica é o relâmpago vivo dos rios amazônicos, um exemplo espetacular do poder misterioso da natureza. Quando se fala em criaturas verdadeiramente colossais dos rios, a arraia gigante é uma das mais impressionantes. Apesar de sua aparência intimidadora, é um animal pacífico que costuma permanecer escondido sob a lama macia dos leitos dos rios. O maior exemplar já registrado foi encontrado na Ásia, medindo 4 metros de comprimento e pesando mais de 300 quilos. Um tamanho que deixaria qualquer um de boca aberta. Mas o que realmente a torna assustadora é seu longo ferrão venenoso na cauda. Esse espinho é capaz de perfurar a pele e até ossos humanos, e o veneno causa dores intensas, ardência
e paralisia temporária. Mesmo assim, a arraia gigante nunca ataca primeiro, só reage quando se sente ameaçada ou é pisada por acidente. A lição é simples: respeite a natureza e mantenha distância, e nada de ruim acontecerá. Mas se alguém for tolo o bastante para provocá-la, deve lembrar que aquele ferrão afiado como uma lança pode atravessar o corpo humano, literalmente. Se você se assusta facilmente ao ver um tatu gigante, talvez esteja exagerando. Na verdade, ele não é um bicho perigoso, pelo menos não para os humanos. Mas então, por que está nesta lista de monstros? Simples, porque o termo gigante já está no nome. Mesmo assim, ele merece o título. O tatu gigante pode chegar a 1 metro de comprimento e pesar até 54 quilos, sendo um dos maiores mamíferos com carapaça do planeta. Apesar do tamanho, não é agressivo. O que o torna assustador é o apetite voraz. Sua refeição favorita? Cupins e formigas, principalmente cupins. Quando encontra um cupinzeiro, pode devorar toda a colônia em pouco tempo, graças às garras enormes e poderosas que usa para abrir o ninho. Por isso, é uma verdadeira máquina de destruição no mundo dos insetos. Comparado ao tamanduá, o tatu é mais forte e determinado. Mesmo não sendo perigoso, é um monstro à sua maneira. Grande, resistente e incrivelmente destrutivo no que faz. A próxima criatura talvez não pareça um monstro, mas é bom manter distância. A anta é um dos animais mais antigos ainda existentes na Terra, praticamente inalterada após milhões de anos de evolução. Um verdadeiro fóssil vivo da Amazônia. Com corpo robusto e focinho curto, uma anta adulta pode medir mais de 2 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Embora tenha aparência dócil e passos lentos, é incrivelmente forte e possui pele grossa como uma armadura. Quando ameaçada, pode atacar e morder com força surpreendente. Mesmo sendo alvo de predadores como onças e jacarés, a anta raramente é capturada facilmente. Ela é ágil, resistente e tem papel ecológico essencial. Espalha sementes e ajuda a manter o equilíbrio da floresta tropical. Um animal que parece pacato, mas carrega força, importância e mistério em cada passo pelas matas amazônicas. Se alguém chamar a capivara de monstro, essa pessoa precisa repensar sua empatia. Sim, ela é um roedor, mas o mais calmo, sociável e adorável do planeta. Maior roedor do mundo, a capivara mede cerca de 60 centímetros de altura. Tem corpo arredondado e expressão tranquila, quase filosófica. Nem os ratos de Nova York conseguem competir com sua serenidade lendária. Vivendo às margens de rios e lagoas, alimenta-se de capim e plantas aquáticas. Quando sente perigo, mergulha e pode ficar submersa por vários minutos para escapar dos predadores. Hoje, é criada como animal de estimação em diversos países, mas só deve ser mantida em duplas ou grupos, pois é extremamente sociável. Capivaras solitárias ficam tristes e estressadas, assim como os humanos quando estão sem amigos. Uma criatura gentil, inteligente e sensível, a capivara é, sem dúvida, a alma serena da Amazônia, e não um monstro de forma alguma. Quando se fala em golfinhos, a maioria pensa nos que vivem no oceano, mas existe uma espécie fascinante que habita os rios, o boto, ou golfinho do rio Amazonas. Ele é o maior golfinho de água doce do mundo e um dos símbolos mais encantadores da Amazônia. Um adulto pode atingir 2 metros e 40 centímetros de comprimento, com uma pele rosada e brilhante, que varia entre tons de branco e cinza conforme a luz, uma visão mágica e hipnotizante. Nas lendas indígenas, acredita-se que o boto pode se transformar em humano e seduzir pessoas nas noites de lua cheia. Mas o verdadeiro monstro dessa história não é o boto, é o ser humano. A poluição, a destruição das florestas e a pesca predatória reduziram drasticamente sua população nas últimas décadas. Hoje,
Organizações ambientais e governos sul-americanos lutam para proteger o boto, um ser dócil, inteligente e cheio de empatia, para que continue nadando livremente nas águas lendárias do rio Amazonas, o lar que sempre foi seu por direito. Provavelmente você estava esperando que as piranhas aparecessem, certo? Afinal, quando se fala em monstros do rio Amazonas, nenhum outro animal é tão famoso e temido quanto a piranha, especialmente a piranha de barriga vermelha, frequentemente retratada como uma caçadora sanguinária capaz de devorar um corpo humano em segundos. Mas a verdade está bem longe do que o cinema mostra. Embora às vezes pareçam ferozes durante a alimentação, as piranhas são, na realidade, onívoras. Elas caçam, mas também se alimentam de plantas. Muitas vezes são chamadas de abutres aquáticos, pois geralmente se alimentam de carcaças ou animais moribundos, em vez de atacar presas vivas. Pouca gente sabe que as piranhas não caçam em grupo. Os grandes cardumes que você vê nos filmes, na verdade, se formam para autoproteção, não para atacar em conjunto. Portanto, não se deixe enganar pelas cenas de terror das telas. Na natureza, a piranha só se torna perigosa quando se sente provocada ou ameaçada. Se você mantiver distância e respeitar o território delas, essas feras famosas simplesmente nadarão embora, sem se importar com a sua presença. À primeira vista, a iguana verde pode parecer fora de lugar em uma lista de monstros da Amazônia. Afinal, é um animal dócil e até popular como animal de estimação. Mas, por trás dessa aparência inofensiva, esconde-se um grande perigo. A iguana verde é considerada uma das espécies invasoras mais destrutivas das Américas. No estado da Flórida, nos Estados Unidos, famoso por pessoas que soltam animais exóticos na natureza quando se cansam deles, o resultado tem sido devastador para o ecossistema. A iguana verde é uma das principais culpadas, reproduz-se rapidamente, invade territórios, destrói vegetação e compete por alimento com espécies nativas. A situação ficou tão séria que o governo da Flórida precisou contratar pessoas para controlar a população de iguanas. O caso até apareceu no programa Dirty Jobs, apresentado por Mike Rowe, prova de como o problema é grave. Assim aprendemos que nem sempre o monstro é feroz. Às vezes, ele é o resultado dos erros humanos, quando transformamos, sem querer, um animal pacífico em uma ameaça para todo um ecossistema. Poucos anfíbios despertam tanto respeito quanto a rã dardo venenosa dourada, uma criaturinha minúscula com um poder mortal. Normalmente pensamos em rãs como seres tranquilos e até simpáticos, mas a natureza adora desafiar nossas expectativas. O corpo dessa rã é coberto por uma toxina nervosa extremamente potente, capaz de matar outro animal com apenas um leve toque. Quando um predador tenta atacá-la, o veneno age rapidamente, paralisando o coração da vítima em questão de minutos. E o mais impressionante, a própria rã é imune ao seu veneno. Um mistério que os cientistas ainda não compreendem totalmente. O nome rã dardo venenosa vem dos povos indígenas da Colômbia, que usavam o veneno em suas flechas e dardos de caça, capazes de derrubar presas instantaneamente. Hoje, essa rã reluzente ainda habita as florestas úmidas da Amazônia, lembrando-nos do poder aterrador e fascinante da natureza. Se um dia você encontrar uma rã dourada brilhando sob o sol, lembre-se, não toque nela. Um simples erro pode custar a vida. Difícil acreditar que só agora, nesta lista, aparece uma aranha. E não uma qualquer. Estamos falando da maior aranha do planeta, a aranha Golias comedora de pássaros. Ela pode atingir até 13 centímetros de comprimento e pesar mais de 170 gramas, com presas que chegam a 2 centímetros e o corpo coberto por pelos espessos. Só de vê-la andando, muita gente já se assusta. Apesar do nome, ela raramente caça pássaros, embora existam registros de aranhas dessas capturando beija-flores. Normalmente,
Alimenta-se de besouros, pequenos roedores, cobras, sapos e lagartos. Suas presas afiadas e veneno leve permitem imobilizar rapidamente a presa antes de enrolá-la e saboreá-la lentamente. Uma cena tanto macabra quanto fascinante. Embora pareça assustadora, a aranha Golias não é perigosa para humanos. Seu veneno causa apenas dor e irritação. Ainda assim, se você cruzar com uma delas na floresta amazônica, provavelmente vai congelar no lugar por alguns segundos. A Amazônia é o lar de incontáveis répteis gigantes, mas o jacaré negro é o verdadeiro rei entre eles, um predador supremo capaz de derrotar qualquer criatura que se aproxime de seu território, até mesmo outros caçadores. Embora não seja o mais longo, já que esse título vai para a sucuri, o jacaré negro é, sem dúvida, o mais poderoso. Com sua pele escura, ele se camufla perfeitamente nas águas turvas, especialmente à noite. Suas vítimas raramente percebem o perigo antes do ataque fatal. E sim, há registros de ataques a humanos. O jacaré negro não mata de imediato. Ele arrasta a vítima para a água, afoga e depois despedaça o corpo antes de comer. Um predador frio, paciente e implacável. A verdadeira definição de monstro das profundezas. Se um dia você for à Amazônia, lembre-se, nunca nade em águas desconhecidas, pois talvez olhos escuros estejam observando você na escuridão. Surpreso? No meio da floresta amazônica, vive o único urso da América do Sul, o urso de óculos. O nome vem das manchas brancas ao redor dos olhos, que parecem um par de óculos. Apesar da aparência fofa, ele é um urso de verdade, embora seja mais tranquilo e herbívoro, alimentando-se de frutas, folhas e insetos. Só se torna agressivo quando ameaçado. Durante muito tempo, o urso de óculos foi caçado injustamente, acusado de atacar gado, o que quase levou à sua extinção. Felizmente, programas de conservação têm protegido a espécie, embora ela ainda esteja em risco. Além de ser símbolo da fauna sul-americana, é também o único urso adaptado ao clima tropical, uma prova da incrível diversidade da Amazônia, onde até um urso pode ter um ar simpático e misterioso. Encerrando a lista está o candiru, uma das criaturas mais temidas e misteriosas da Amazônia. Esse pequeno peixe parasita vive nas brânquias de outros peixes, alimentando-se do sangue deles. Embora possa atingir até 40 centímetros, a maioria mede apenas alguns centímetros. Fino o bastante para se infiltrar sem ser notado. O que o tornou lendário é uma história assustadora contada há gerações. Dizem que o candiru pode entrar na uretra humana, especialmente de homens que urinam no rio, e parasitar o corpo por dentro. Apesar da fama, a ciência nunca comprovou um caso real. Biólogos afirmam que isso é praticamente impossível. O fluxo da urina não teria força suficiente para atrair o peixe. Mesmo assim, o mito persiste, alimentando o medo de quem pensa em nadar nos rios amazônicos. O candiru continua sendo um símbolo do terror invisível da selva, prova de que, às vezes, o medo é mais poderoso que a própria realidade. A floresta amazônica é um mundo de maravilhas e mistérios, onde cada passo pode revelar algo além da imaginação. De minúsculas criaturas venenosas a gigantes formidáveis, ela nos lembra de que a natureza ainda guarda segredos que escapam ao nosso entendimento. Mesmo ameaçada pelo desmatamento e pela poluição, a Amazônia permanece um símbolo de vida, força e mistério eterno. Suas criaturas, temíveis ou magníficas, mantêm o equilíbrio de um ecossistema vasto e precioso. Por isso, em vez de enxergar a Amazônia apenas como o lar de monstros, devemos honrá-la como o maior tesouro natural do planeta. Um lugar que guarda tanto o medo quanto a beleza mais pura da Terra.